Meus queridos, eu quero estudar a palavra de Deus nessa manhã com vocês, a partir de Atos capítulo 11. Enquanto você abre o texto, trago um abraço aqui da minha igreja lá de São Paulo, a Igreja Presbiteriana da Lapa, na zona oeste de São Paulo, bem como de minha família que ficou lá, trabalhando também, envolvidos nos trabalhos da nossa igreja. Atos capítulo 11, versículos de 1 até o versículo 18. Vocês já perceberam a ideia litúrgica, a ideia temática desta celebração ao Senhor? É pensar numa igreja envolvida com o avanço do reino de Deus na terra. E a gente precisa se perguntar, como é essa igreja? O que é uma igreja envolvida com o avanço de Deus na terra? Então, a partir deste texto aqui, eu vou defender essa ideia mesmo, que uma igreja deve se envolver com o avanço do reino de Deus na terra, a partir de três concepções. Vou dividir a exposição em três ideias. A primeira ideia é que uma igreja consegue fazer isso quando ela entende que Deus existe, está, opera acima dos nossos limites. Quando a gente entende isso, que Deus é acima dos nossos limites, a gente começa a ter um envolvimento com coisas que a gente ainda não viu. Quero defender uma outra ideia também, que Deus não é só acima das coisas que nós imaginamos, mas Deus faz coisas que nós não imaginamos. Então não é só que Ele existe, é que Ele opera fazendo coisas realmente impressionantes. E a terceira ideia que eu quero defender é que Deus concede ao homem uma condição de salvação que o homem por si só não tem. Compreender os atos de Deus na história só é possível se o Espírito Santo abrir o entendimento, senão não. Se o Espírito Santo abrir o nosso entendimento, se isso ficar claro para a gente não esquece mais que Deus é acima dos nossos limites, que Deus faz coisas que nós não imaginamos e que só Deus concede a condição da salvação. Se o Espírito Santo não operar, se eu pedir para você repetir, você não consegue. Se o Espírito Santo operar, isso não sai mais do seu coração. Então eu quero pensar a partir destas ideias, lendo o texto bíblico com vocês. Leiamos Atos 11, 1 a 18. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: eu estava na cidade de Jope, orando, e num êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto, como se fosse um grande lençol baixado do céu, pelas quatro pontas e vindo até perto de mim. E fitando para dentro dele os olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que eu respondi: de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Segunda vez falou a voz do céu: ao que Deus purificou, não consideres comum. Isto sucedeu por 3 vezes. E de novo, tudo se recolheu para o céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles, sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos. E entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa e que lhe dissera: envia a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio.
Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo, também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Enquanto a gente lê um texto deste, mesmo que eu não explicasse nada, você sabe que tem alguma coisa muito grande acontecendo aqui. Uma coisa muito impressionante acontecendo aqui. O que está acontecendo aqui? Deus está sendo glorificado por sua providência. Está sendo reconhecido que um agir impossível às condições do homem está em curso. Mas este avanço do reino também passa por suas lutas. E vejam a primeira luta. A primeira luta é que, quando os apóstolos e os primeiros crentes souberam disso daqui, que os gentios, gentil é quando alguém não é judeu, quando os gentios também estavam dizendo que Deus era Deus deles, aí os primeiros estranharam muito, acharam que não pode ser, não poderia ser assim. Então vejam os primeiros 3 versículos, o que acontece. Eu falei no começo que uma das teses que eu defenderia aqui com os irmãos, uma das ideias, é que Deus é acima dos limites do homem. A igreja consegue avançar quando compreende que Deus é acima dos limites do homem, mas os apóstolos não entendiam assim. Vejam os primeiros 3 versículos. Neste momento, chegou ao conhecimento dos apóstolos, sempre alguém vai contar o que está acontecendo, e dos irmãos que estavam na Judeia, que os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Ok, eles pensavam: Deus pode fazer mesmo muitas coisas, eu não faria isso, eu, um judeu, jamais faria isso, eu não, mas sabe-se lá o que Deus pode fazer. Eu não me envolveria com os gentios, eles são imundos, eu não tocaria num gentio, eu ficaria impuro. Então os judeus tinham por si só essa ideia. A maior parte do colegiado dos apóstolos vinha do judaísmo, praticamente todos, quase todos. E então Pedro chega a Jerusalém, chega para contar de certa forma o avanço do reino de Deus na terra, naquele momento, naquela região. E quando ele chega até os apóstolos, olha o que os apóstolos dizem para Pedro. Dizem assim: os que eram da circuncisão arguíram assim. Note que a palavra aí é arguíram, ou seja, discriminaram assim, criticaram assim, se opuseram assim, contenderam assim. Note, isso são os apóstolos. E são aqueles que estão ali sendo recém-convertidos, vindos do judaísmo. Assim eles duvidaram quando Pedro chegou, e eles fazem uma declaração que não é nem uma pergunta. Eles não dizem assim: Pedro, você entrou na casa de incircuncisos? Eles dizem: Pedro, você entrou na casa de incircuncisos, Pedro. Como que dizendo: não sabe, Pedro? Você não conhece a lei, Pedro? Entrou na casa de incircuncisos, Pedro. A notícia já chegou, Pedro. Mas ainda aumentam. E não só entrou na casa, né, Pedro? Comeu com eles. Comer com gentios, Pedro? Sentar-se com gentios, Pedro? Como você se defende, Pedro? Pedro, você tem noção do que você fez, judeu, Pedro judeu? Você tem noção que você quebrou todas as nossas regras? Você tem noção que você foi para um lugar que ninguém de nós ousa fazer? Você tem noção que ninguém aqui de nós arrisca esse tipo de atitude, Pedro?
Você entrou na casa de incircuncisos e você comeu com eles. Nem sempre a igreja compreende que Deus é acima dos seus limites. E por não compreender que Deus pode transcender, ir além da caixa de limites que temos, das cercas que nós colocamos, não consegue avançar, não consegue se envolver, não consegue fazer parte do avanço do reino de Deus na terra. Bom, eu vou explicar a segunda parte. A segunda parte vai mostrar a defesa então de Pedro. Depois de essas pessoas falarem: ah, Pedro, a gente esperava mais de você, a gente esperava alguma coisa mais séria de você, Pedro. Pedro, você fez uma coisa que nós não sabemos nem como explicar. Você entrou numa casa de incircuncisos e comeu com eles. Então Pedro conta a história de como, do versículo 3 até o versículo 17, de como Deus faz coisas que o homem não imagina. Do versículo 3 até o versículo 17 está relatado isso. Eu não vou ler tudo novamente, porque os meus irmãos já compreenderam que quando ele faz essa defesa aqui, Pedro está dizendo: se eu tivesse o pensamento da maioria dos judeus, então eu teria que defender que Deus faz acepção de pessoas. Que Deus tem um povo só para ele, são os judeus, e que Deus separa. A sua vontade é diferente, o seu amor é diferente. Deus ama os judeus, mas não ama os gentios. Mas eu vou lhes explicar como eu fui convencido que Deus tem um povo para si que está além do povo judeu. Então ele começa a contar o que lhe aconteceu em visão, quando lhe veio para que ele comesse coisas que um judeu nunca come. Ele mesmo disse: eu não vou comer porque isso é impuro, mas o próprio Deus disse: faz isso porque é a única maneira de você compreender o que eu estou te ensinando, o que eu quero te ensinar. Ao que Deus purificou, não considere impuro. 3 vezes isso foi dito a ele. Ao que Deus, isso se sucedeu por 3 vezes. As coisas vinham e eram recolhidas. E então, a grande mensagem que Pedro entendeu é que realmente Deus não faz acepção de pessoas. Deus não tinha um povinho para ele. Deus tinha um grande povo. Deus tinha em todos os lugares alguém que ele sim chamaria de filhos. Quando Pedro entendeu isso, quando Pedro compreendeu que ele não poderia ficar dentro dos limites do seu judaísmo, quando ele compreendeu que Deus faz coisas acima daquelas que ele imagina, Pedro se tornou outra pessoa. Ele está defendendo agora, dentro do colégio apostólico, uma vontade de Deus que nem o colegiado apostólico sabia. Veja que eles haviam andado muito tempo com Jesus, mas ainda não sabiam, ainda não compreendiam que o cristianismo transcenderia os limites de Jerusalém. E então o versículo 18 tem a terceira ideia da explicação da mensagem desta manhã. Ele diz o seguinte: e ouvindo eles estas coisas, as coisas que Pedro contou, como foi a visão, do que ele se lembrou, de que um dia Jesus havia dito que João Batista batizava com água, mas que eles seriam batizados com o Espírito Santo. Então, quando Pedro fez essa defesa, meus irmãos, vejam o que aconteceu no colegiado apostólico. Eles apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. É nesse momento que eles entendem que Deus sim concede ao homem a única condição que existe para ser salvo: arrependimento. A questão não era a genealogia, a questão não era o sangue, a questão era o arrependimento. Arrependimento que boa parte dos judeus não teve. Então agora Pedro consegue, diante de uma acusação: você entrou em casa que não deveria entrar,
se assentou com gente que não deveria comer com eles. A defesa de Pedro foi: vocês pensam assim porque vocês não entendem que Deus é acima dos seus limites. Vocês pensam assim porque vocês não entendem que Deus faz coisas inimagináveis para nós. E se eu lhes contar a minha história, vocês vão entender. Quando ele conta, eles dizem: a gente entendeu. E então houve paz no colegiado apostólico, e então houve glorificação no colegiado apostólico, na igreja, na comunhão daqueles primeiros irmãos, e eles passaram a entender: Deus está concedendo salvação a gente que não é judia. Deus está avançando com o seu reino na terra. Meus queridos irmãos, alguns apanhados históricos para ver como é o avanço de uma igreja que leva o reino de Deus na terra. A igreja, ela é uma agente do reino. Quando uma porta como essa aqui está aberta num domingo pela manhã, vocês não têm ideia do testemunho eloquente, da voz, do grito alto na cidade de Canoas, que há uma igreja com portas abertas, uma igreja que adora a Deus, uma igreja que glorifica a Deus. Bom, esta porta aberta aqui, ela fica ainda mais aberta quando os membros dessa igreja, ao cultuarem a Deus, ao adorarem ao Senhor, querem trazer por estas portas os seus parentes, os seus amigos, não deixam seus filhos em casa, fazem questão que eles venham para termos um grupo grande de crianças aprendendo acerca da palavra de Deus. Essa porta vai ficando cada vez mais larga quando os membros dessa igreja testemunham lá dentro dos seus trabalhos, dos seus afazeres, quem é este Deus, por que eles vêm num domingo pela manhã para adorar a este Deus. A eloquente voz de Deus na cidade se mostra na cidade pelas portas que as igrejas abrem. Claro, não é só essa. São todas as igrejas fiéis ao Senhor. São todas as igrejas que entendem que faz parte do seu serviço adorar. São todas as igrejas que entendem que um culto não é uma coisa para meu gosto pessoal, que o culto é um serviço a Deus, e esse serviço tem de ser prestado em excelência. Excelência de pequenas coisas, excelência de colocar na sua mente uma agenda. O domingo é o dia de adorar. Nada vai me tirar disso. Domingo é o dia de adorar. Domingo é dia de eu me preparar. Domingo é dia de eu experimentar coisas que eu preciso para viver. Nós falávamos aqui no curso anteontem, e o presbítero Léo citou uma situação, e outros irmãos também. Havia tempos em que as pessoas, no meio da semana, já se preparavam para o culto do domingo. Elas, sabendo que o pastor estaria lá para pregar, os irmãos dos hinos e do louvor estariam ali para dirigirem as canções, as pessoas estariam lá para orar ao Senhor. Elas começavam a se preparar lá pela quinta, pela sexta-feira, o sábado, em preparação para amanhã eu e a minha casa servirmos ao Senhor, adorarmos ao Senhor. É maravilhoso olhar para a história e ver que nós temos exemplos de gente que adorava com consciência, não adorava por uma obrigação, servia com alegria. Servir com alegria faz parte dos nossos deveres cristãos. Se o culto é um serviço, quando eu falto, estou faltando com os meus deveres cristãos. Ah, mas reverendo, às vezes eu estou cansado. Olha, não é no dia do Senhor, não é na hora para adorar ao Senhor que você vai ter um descanso melhor do que entrar no descanso do Senhor. Nosso domingo é o Shabat, nosso domingo é o dia do Senhor, nosso domingo é o dia da adoração. Nosso domingo é o encontro com os nossos irmãos para todos juntos adorarmos ao nosso Deus. Então, quando os nossos irmãos se preparavam para isso, eles se preparavam para cultuar ao Senhor, em espírito e em verdade. Eles se preparavam para estar diante de um Deus que é acima dos seus limites. Então, imagine o que Deus pode fazer com uma igreja
tendo essa igreja como uma ferramenta de uma cidade, como uma agente do seu reino numa cidade. Começa com abrir a porta, com ter uma estrutura para pessoas chegarem. Continua com a fé que está no coração de cada um dos membros da igreja. E essa fé é propagada porque eles têm uma vida com Deus, eles sabem que Deus não tem limites. Os primeiros cristãos entendiam ou pensavam que o cristianismo não poderia ir além dos muros de Jerusalém, mas ele foi tão longe que depois de Jerusalém, Paulo o levou na primeira viagem missionária e entrou em Derbe, em Listra, Antioquia da Psídia. Na segunda viagem missionária, aumentou um pouco mais, foi até a região de Troade. O varão macedônico disse, desce ao sul e ajuda-nos, e ele migrou para Macedônia e passou por todas aquelas igrejas, Tessalônica, Filipos, Corinto, chegando a Atenas, quase no final da viagem. Irmãos, o evangelho não ficou em Jerusalém. O evangelho depois foi levado a Roma com um homem preso. Paulo preso em Roma para que o evangelho fosse livre. Um homem preso não aprisiona o evangelho, não aprisiona não. E então, a partir dali, o mundo veio a conhecer que Deus não tem limites. Pense comigo rapidamente, você que já conhece a Deus há alguns anos, o que Deus pode fazer, no seu entendimento? Qual é a limitação para Deus? O que Deus pode fazer para a sua glória? Então eu gostaria de deixar essa aplicação breve aí no seu coração. Não limite Deus nos seus pensamentos. Não limite Deus. Você pode não ter ideia de quem Ele vai alcançar. Você pode não ter ideia dos recursos que Ele vai levantar. Você não pode ter ideia dos voluntários que Ele vai, dos chamados que Ele diz, vem, e eles dizem, eis-me aqui. Nós podemos não ter ideia, mas nós não podemos imaginar que Deus não pode fazer isso. Possivelmente, seus olhos ainda verão coisas inimagináveis que Deus fará na vida de vocês. Mas um homem antigo, Jonathan Edwards, dizia que ficaria melhor para as pessoas se Deus colocasse a eternidade nos olhos dela. Então ele orava por isso, Senhor, põe a eternidade nos meus olhos. Se a eternidade estiver nos seus olhos, você entenderá isso aqui como uma agente do reino, uma agência do reino. Se a eternidade não estiver nos seus olhos, provavelmente a essa altura, talvez você até já esteja cansado e se perguntando, eu tinha que ter vindo mesmo? Ou outras coisas como, puxa, eu deixei, 10 horas da manhã, eu deixei muita coisa para fazer, a comida está em meia viagem, tinha que terminar meio logo, não sei não, hein, se não vai atrasar hoje. Se a eternidade não estiver nos seus olhos, você diz assim, eu venho agora de manhã, de noite não vou vir não, porque eu já vim de manhã, já está tudo certo. Se a eternidade não estiver nos seus olhos, você vai torcer para terminar logo todo esse serviço dessa manhã e vai correr para sua casa porque talvez você esteja cansado e quer dormir, ou quer assistir a um jogo de futebol, ou quer jogar um videogame. Se a eternidade não estiver nos seus olhos, você veio porque a gente sempre vem, eu sempre vim, então eu vim mais uma vez, mais uma manhã. A igreja, quando compreende que Deus não tem limite para as coisas que Ele pode fazer, ela espera as coisas de Deus, ela espera que o Senhor Deus faça a sua obra, e ela se alegra quando vê Deus fazendo a sua obra. Essa é a igreja que tem a eternidade nos olhos. A segunda coisa, então, se Deus é acima dos limites do homem, e uma igreja, ela se envolve com o avanço do reino, quando ela compreende isso, a segunda coisa tem a ver com os atos de Deus. Deixa eu contar algumas coisas sobre atos de Deus na história. Quando Paulo pregou o evangelho pela primeira vez, ele não sabia se as igrejas iam se formar na sua primeira viagem missionária. E então ele faz uma segunda viagem missionária para confirmar os irmãos. E quando ele chega em muitos lugares, ele encontra pequenas igrejas formadas. Quando ele faz a terceira viagem missionária, aí ele já está compreendendo que a igreja daquela época é uma espécie de instituição já. Várias cidades têm as suas igrejinhas organizadinhas ali, lendo a palavra de Deus, os membros comungando com os irmãos.
Mas Paulo é tomado de uma surpresa interessante, e eu preguei esse texto na 5ª igreja de Higienópolis, estou vendo aqui nossas irmãs e irmãos, e é a situação da surpresa de Paulo, quando ele está preso em Roma, e um amigo chamado Epáfras, ele conhece o Epáfras, lá na prisão em Roma, e o Epáfras diz assim: o senhor é o Paulo? Sim, sou eu. Bom, eu fui convertido quando o senhor pregou em um lugar aí das suas pregações. É que o texto não diz, mas provavelmente foi em Éfeso. Eu fui convertido, o senhor pregou e eu criei no Evangelho, sabia? Paulo fala: que bom, olha, que coisa boa. Mas eu tenho mais para te falar. Eu voltei para a minha cidade, para a cidade de Colossos, e eu preguei o Evangelho lá. Fala: que bom, você é uma boa testemunha, Epáfras. Continue assim, que bom. Ele falou: bom, quando eu comecei a pregar, as pessoas começaram a crer. Paulo, você sabia que tem uma igreja agora, lá em Colossos? Paulo nunca foi a Colossos. E agora tem uma igreja em Colossos. E então Paulo escreve uma carta a essa igreja, é a carta aos Colossenses, que nós temos na nossa Bíblia. E Paulo diz assim: eu tenho que dar graças a Deus o tempo todo. Quando lembro de vocês, eu dou graças e dou graças e dou graças pela fé, esperança e amor, pelos valores novos que vocês receberam e usam. Vocês são povo de Deus, porque Deus fez vocês povo de Deus. Apenas vou orar para que vocês sejam cheios da plenitude, do conhecimento, do entendimento de quem Deus é, para que vocês sejam uma espécie de dinamite explosiva em Colossos, para que vocês sejam uma espécie de força que mantém, que segura pessoas que queiram se desviar, queiram sair, mas vocês estarão cuidando uns dos outros. E então Paulo escreve toda a carta, inclusive para combater uma heresia que estava circulando, a chamada heresia de Colossos. Paulo nunca foi a Colossos, Paulo não plantou a igreja em Colossos, foi Epáfras, pelo evangelho que Paulo pregou. Era uma surpresa, foi uma surpresa muito grande para Paulo, saber que uma igreja tinha sido plantada indiretamente por um discípulo seu ou por alguém que foi convertido através da sua pregação. Deus não é só acima dos limites, meus irmãos, Deus faz coisas que o homem não imagina. Eu trago aqui para o nosso contexto de Rio Grande do Sul, alguns de vocês sabem, nossos irmãos presbíteros sabem, o reverendo Daniel é um amigo de longuíssima data, de seminário. Nós nos encontramos em São Paulo em 2002, 2003, mas antes de conhecer o reverendo Daniel, vosso querido pastor desta igreja, antes de conhecer ainda o reverendo Daniel, eu conheci o Rio Grande do Sul, do ponto de vista da missão. Sou filho de gaúchos que foram para Santa Catarina e foram construir a vida no oeste de Santa Catarina, e lá eu nasci. Mas sempre pensando no Rio Grande do Sul como a terra da nossa família. E em 1996, eu vi pela primeira vez uma força missionária rumo ao Rio Grande do Sul no interior. E nós tínhamos praticamente nada de trabalhos no interior. Nós sabíamos que tínhamos irmãos trabalhando aqui na capital e trabalharam demais aqui na capital. Dentre eles, nossos irmãos, reverendo Floyd, reverendo Henrique, para louvar a Deus por todo esse tempo de trabalho. E outros irmãos que passaram por aqui, mas um trabalho já é difícil na capital. Imagine pensar em Uruguaiana, pensar em São Borja, pensar em Carazinho, pensar em Cruz Alta, pensar em Santana do Livramento. Difícil já era trabalhar, plantar, construir igrejas na capital. E então em 96 eu rodei pelo Rio Grande do Sul com alguns amigos meus e não havia nada no interior. Hoje, depois de 96, somando os anos aí, aproximadamente 26 anos depois, nós temos igrejas nas maiores cidades do Rio Grande do Sul, em todas elas. Nós temos igreja em Canela, nós temos igreja em Caxias do Sul, nós temos igreja nascendo em muitos desses lugares, em Bento Gonçalves, nós temos igreja em Farroupilha, nós temos igreja em Ijuí, nós temos igreja em Carazinho, nós temos igreja em São Borja, que já está plantando uma outra igreja em Itaqui, nós temos igreja em Uruguaiana, acabou de ir para Santana do Livramento um seminarista, que foi seminarista meu em São Paulo, na Lapa, para iniciar a igreja em Livramento. Ontem à noite havia 4 irmãos de Livramento aqui estudando a palavra de Deus para continuar a plantação da igreja.
igreja. Temos igreja em Bagé, temos igreja em Cruz Alta, temos igreja em Santa Maria, temos as igrejas aqui da região metropolitana. Meus irmãos, não foi você que fez isso, não fui eu que fiz isso, foi o Senhor que fez isso. Quando a gente imagina que nós temos entre mais de 30 lugares que tem uma porta aberta, mais de 30 lugares que tem uma porta aberta. Nessa manhã, o vosso pastor está lá em São Gabriel, lidando com um campo. Vocês não precisam sentir a falta, que pena que o nosso pastor não está aqui nesta manhã, ele está trabalhando, e trabalhando muito, para que o evangelho seja expandido neste estado. Você imagina quantas pessoas, ao longo desses 20 e poucos anos, foram tirados das suas idolatrias, foram tirados dos seus vícios, foram tirados do seu egoísmo, foram tirados da sua escuridão em que estavam mergulhados, dos seus lamaçais de pecados. Você já imaginou quando num dia como hoje pela manhã, aproximadamente 30 pontos de pregação do Evangelho, só presbiterianos, são abertos no estado do Rio Grande do Sul, como estas portas estão abertas aqui? Isso é para você saber que Deus faz, que você não imagina. Quantas pessoas já foram chamadas dos seus estados terríveis, próximos de quererem se suicidar talvez, ou de fazerem qualquer outra coisa, de abandonarem suas famílias? Quantos homens e mulheres agora querem servir no reino? Quantos homens que buscavam seus prazeres, suas vitórias, seus sucessos, agora são dizimistas fiéis, porque entendem que o Senhor Deus é fiel. Você consegue dimensionar as coisas que Deus fez no Rio Grande do Sul, desde os tempos mais antigos até os mais recentes? Precisa pensar nisso. Precisa pensar sobre o que Deus está fazendo agora, neste momento. Deixa eu lhe falar mais, não é só no Rio Grande do Sul, não. O Evangelho está crescendo, igrejas estão sendo plantadas em Santa Catarina, no Paraná, em São Paulo, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, em todos os lugares. Jonathan Edwards, esse homem que eu estudo, tinha um hábito. Ele morava perto do mar, em Northampton, no leste dos Estados Unidos. E então os navios chegavam até a cidade de Northampton e ele ia seguidamente até o porto e perguntava aos marinheiros: como é que está o avanço do evangelho no mundo? Então os marinheiros diziam de onde eles vinham, dos vários lugares, relatavam. Em alguns lugares o evangelho estava morto, não havia nada, eram campos de idolatria ou de animismos, que é quando as pessoas criam deuses particulares, passam a chamar coisas de deuses. Mas em alguns lugares o evangelho estava florescendo, igrejas estavam sendo plantadas. Quando ele ouvia notícias assim, ele voltava para sua casa, tão feliz, tão alegre, chamava os seus filhos pequenos. Jonathan Edwards tinha 10 filhos, um menino, 9 meninas, e então às 4 horas da manhã, ele acordava todo mundo para estudarem juntos o Catecismo Menor de Westminster. Evangelizava seus filhos. Nenhum dos seus filhos se desviou, se perdeu, nenhum, de todos, nenhum. E eles contam depois, essa é uma narrativa do filho de Jonathan Edwards, o Jonathan Edwards Jr. Ele diz: as maiores alegrias que eu vi no meu pai foi quando ele voltava do porto, quando ele ouvia a notícia que o reino de Cristo está se expandindo na terra. E ele dizia para os seus filhos: vamos orar, vamos continuar a orar, Deus está fazendo a sua obra, Deus está alargando o reino na terra. A gente já teve alegrias assim? Alegria de ver a nossa igreja se enchendo cada vez mais, alegria de saber que os nossos campos missionários estão florescendo, alegria de saber que nós estamos sendo preservados por sua graça, por seu poder. Quais são as nossas alegrias? Nos dias atuais as pessoas são muito felizes quando trocam de carro, quando compram a casa, quando o filho entra na universidade pública, quando nasce um filho, nós temos muitos motivos de alegria, mas a maior parte das nossas alegrias são bem pontuais, são bem passageiras. As alegrias de homens como João Calvino, como John Knox, como os irmãos Wesley,
Wesley, como Jonathan Edwards, como Whitefield, George Whitefield, um pregador magnífico dos despertamentos americanos do século XVIII. As maiores alegrias deles era encontrar com novos irmãos, era ver a sua família da fé aumentando, era ver que o Senhor estava fazendo coisas maravilhosas, poderosas. Se você olhar rapidamente para a sua comunidade, se você for um crente, você sabe o que Deus fez na sua vida, você sabe como Deus está operando na sua vida, e está operando na vida do teu irmão que está do teu lado, e tirou a idolatria do coração dele, e deu a ele um senso de adoração. Eu e você não somos o centro do cristianismo, eu e você somos os achados perdidos, eu e você somos os coxos, os aleijados, trazidos para uma grande festa, eu e você somos os improváveis. Quem poderia imaginar que hoje nós estaríamos adorando a Deus em espírito e em verdade, na pessoa, através da pessoa e da obra do Senhor Jesus Cristo? Isso é o poder de Deus. Então, leve contigo, guarda isso no seu coração. Deus é acima dos nossos limites. Guarde no seu coração. Deus realmente faz coisas que nós às vezes nem estamos pensando, nem imaginamos. Eu ouso pensar, eu conheci o Rio Grande do Sul quando as IPBs eram dezenas aqui, unidades aqui. Hoje elas estão na casa das dezenas. Um dia nós veremos centenas. Então, é de acordo com o quanto de eternidade está nos nossos olhos. Eu vou finalizar com a terceira parte e aplicar essa ideia de que Deus concede ao homem a condição de ser salvo. Nós estamos vivendo num mundo em que muitas pessoas acham que tem condição de se salvar. Se elas obedecerem às coisas, se elas não pecarem, se elas forem zelosas, se elas cumprirem com todos os mandamentos, elas vão se salvar. Mas nós cantamos uma canção aqui, Poder para Salvar, agora há pouquinho, e não tem jeito, o homem não tem poder para se salvar, é Deus que tem este poder, é o que a canção diz na verdade, Ele tem poder para salvar. Os apóstolos precisaram ser convencidos por Pedro de que, sim, Deus tem o único jeito, a única condição de salvação. E então, quando eles ouvem estas coisas e entendem que Deus está agindo com um poder salvador, e que esta é a única condição que os gentios têm de serem salvos, e os judeus também, quando eles entendem que Deus tem o seu jeito de alcançar o perdido, eles descansam o seu coração. Eles encontram paz e agora eles glorificam, ou seja, eles louvam, eles cantam, eles celebram. O que antes era uma preocupação, agora é um contentamento. O que antes era uma angústia, agora é, meu Deus, como Deus é maior do que nós. Meu Deus, como o Senhor faz coisas que a gente não imagina. Vamos glorificar ao Senhor, porque Deus está dando um poder de se arrepender. Arrependimento é um poder que só Deus pode dar. Eu e você não conseguimos nos arrepender por nossa própria vontade. Nós temos dois exemplos de arrependimento nas Escrituras muito fortes. Nós temos um tipo de arrependimento, o de Judas, ele se arrependeu tanto que ele se matou. Ou seja, o limite do arrependimento de Judas o levou à sua própria morte, seus remorsos, seus fantasmas o mataram. Mas nós temos um outro exemplo, o arrependimento de Pedro. Pedro fez pior talvez do que Judas, porque Pedro, face a face ao seu Senhor, disse: não conheço, nunca estive com ele, não tenho nada com ele, deixem-me em paz, façam o que quiserem fazer com ele, deixem-me viver. E o texto bíblico diz que quando Pedro negou a Jesus pela terceira vez, na terceira vez que Pedro negou a Jesus, ele procurou a Jesus com seus olhos, e Jesus estava olhando para ele. E então Pedro baixa a cabeça e começa a chorar e sai. Bom, mas é a este Pedro que depois Jesus chama,
Na ressurreição ele manda falar para as mulheres: bom, eu vou para um determinado lugar na Galileia, peçam a Pedro que vá, quero que Pedro também vá. Jesus aparece para os seus discípulos uma vez, Jesus não fala com Pedro. Jesus aparece com os seus discípulos uma segunda vez, Jesus não fala com Pedro. E então, na terceira vez, Pedro está cansado, os apóstolos estão cansados, eles estão pescando no mar, e então eles veem alguém fazendo um assado de peixe na praia. E é Pedro, os discípulos que identificam que aquela pessoa é Jesus. E então Pedro salta do barco, com aquela túnica, aquela roupa de judeu da época, um pouco caminha ali onde o pé consegue alcançar, mais ou menos quando você está na praia e você pisa, às vezes dá pé, às vezes não dá, um pouco ele nada, desesperadamente sai da praia, chega até onde Jesus está e se joga nos pés de Jesus, literalmente se joga aos pés de Jesus. Jesus o toma pela mão, como algumas vezes já havia feito, dentre elas quando ele no barquinho afundou, Jesus o toma pela mão, levanta e faz 3 perguntas. Você me ama, amigão? E ele fala, amo o Senhor. Tá. Vou te fazer a pergunta de novo. Você me ama, meu amigo? Ele falava, Senhor, sim, amo, Senhor, amo. Ok. Pedro, será que é amor mesmo, Pedro? Você me ama? Mas você me ama mesmo, Pedro? E aí Pedro diz, Senhor, eu já não sei mais o que dizer. O Senhor sabe. Veja o Senhor se o que eu sinto pelo Senhor é amor. Eu amo o Senhor, mas o Senhor sabe. Claro que eu estou parafraseando uma espécie de licença aqui, porque essa foi uma conversa muito dura do Senhor Jesus Cristo com o seu apóstolo. E então, todas as vezes em que ele disse, Senhor, sim, era como se ele dissesse, Senhor, agora sim, Senhor, agora mais. Senhor, eu já não te amei tanto, eu já disse não, eu já fugi, eu já não te amei tanto porque eu amei mais a minha vida. Eu já não te amei tanto, o Senhor deve se lembrar bem, eu te neguei 3 vezes. E o Senhor diz, cuida das minhas ovelhas, filho, cuida do meu rebanho, filho. Seja presente na vida das minhas ovelhas, filho. A palavra de Deus nos diz que Pedro passou por isso para saber com que tipo de morte haveria de morrer. E a palavra de Deus nos conta que logo depois disso, em determinado momento, Pedro diz assim, varões galileus, tenho uma coisa a falar a vocês. Vocês mataram o Filho de Deus. Eu me lembro de vocês lá na cruz, vocês mataram o Filho de Deus. E a situação é muito difícil para quem mata o Filho de Deus. Porque o Senhor Deus operava com amor através dele, e vocês mataram o Filho de Deus. É isso que eu tenho para dizer, antes que eu vá embora. Saiam com essa verdade, vocês mataram o Filho de Deus. Quando Pedro termina o seu discurso, eles olham para Pedro e falam, se a gente matou, o que sobra para nós agora? Se a gente matou, o que a gente vai fazer da nossa vida agora? Se a gente é esse povo que o Senhor está falando, seu Pedro, o que é que vai ser da nossa vida agora? Então Pedro volta, porque Pedro não tinha pedido nada para eles, só tinha dito o que eles haviam feito. E então Pedro se volta, e de novo estou parafraseando a passagem, se volta e diz, se vocês conseguirem se arrepender, se vocês puderem se arrepender, arrependam-se, confessem a Jesus Cristo, serão salvos, vocês e a casa de vocês. E então todos eles falam, a gente se arrepende, e a gente quer, e que poder é esse? Quem deu esse poder? Os mesmos que antes haviam dito, crucifica! Os mesmos que antes do crucifica haviam dito, hosana ao que vem em nome do Senhor, bendito o que vem em nome do Senhor, entrai por Jerusalém, subi até o trono de Herodes, combata o império romano, seja o nosso rei. E então quando Jesus entra montado naquele jumento, não vai para o trono de Herodes, mas vai para o templo, para expulsar os vendilhões, que estavam tornando a casa do Senhor, a casa de oração, em casa de negócios. Aquela mesma multidão que um dia disse, bendito que vem em nome do Senhor, logo é a mesma multidão que vai dizer, crucifica, crucifica, e agora é a mesma multidão que vai dizer, nós estamos arrependidos.
o que a gente fez não é certo. Perdoa-nos, Senhor. Você sabe o resultado disso? 3.000 convertidos. 3.000. Daqueles que antes queriam um rei humano para eles, daqueles que preferiram Barrabás, daqueles que estavam lá no Monte da Caveira, quando um dos 2 ladrões ao lado disse: se és rei, salva-te a ti mesmo e aproveite e salve a nós também. Se tu és rei, faça isso logo, porque se não fizer isso logo, a gente vai morrer. Enquanto o outro dizia: para de falar essas coisas, nós estamos aqui porque merecemos estar aqui. Mas ele não tem nem pecado. E ele olha para este e diz: é hoje ainda que a gente vai ficar junto e para todo sempre, porque estarás comigo no lugar separado para você. E a multidão está toda embaixo, está toda vendo, fica até o tempo possível para estar ali e depois vai embora para as suas casas. Mas agora é essa multidão que diz: nós cremos. E ali nasce a igreja, e dessa igreja de 3.000 convertidos nós temos uma ação magnífica. Eles vão mostrar um novo jeito de viver. Eles permanecem na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, em cada alma há temor. Eles não consideram suas individualmente nada das suas coisas, mas eles ajudam os mais necessitados. Eles adoram ao Senhor em espírito e em verdade, eles se amam com fraternidade, eles se ajudam, eles se suportam em amor, eles se amam como uma família, e enquanto isso, Deus ia acrescentando todos os salvos. Contando com a simpatia do povo, não é que eles faziam as coisas que o povo queria, ao contrário, eles eram diferentes do povo, e a sua diferença era a sua evidência. Nasce a igreja, porque Deus dá poder para pessoas se arrependerem. Deixa eu aplicar isso aos nossos dias e eu concluo a nossa meditação. Do que a gente precisa se arrepender? Veja, a passagem diz que Deus concede arrependimento para a vida. Judas foi só até a morte, mas Pedro transcendeu a morte e teve e recebeu o poder de se arrepender para viver. Do que a gente precisa se arrepender? Deixa eu citar 3 ou 4 coisas para lhe ajudar, para nos ajudar, porque estou falando de nos arrepender. Meus irmãos, quando Deus nos constituiu como filhos dele, quando Deus nos adotou em Jesus Cristo, nos deu uma condição de sermos filhos, de termos o poder de sermos chamados filhos de Deus. Ou seja, nós somos filhos de Deus, nós nunca seremos ex-filhos de Deus. Nem Deus pode nos transformar em ex-filhos, assim como você não pode transformar o seu filho em ex-filho. E nem um filho pode transformar o seu pai em ex-pai. Quando Deus, o nosso Pai, nos fez seus filhos adotados em Cristo Jesus, mudou a nossa história. Ele não só melhorou nossa vida, Ele nos deu nova vida. A nova vida é uma vida para adorar, a nova vida é uma vida para glorificar ao Senhor. A nova vida é uma vida para tê-lo na nossa vida o tempo inteiro. E então coisas muito básicas são muito importantes para os filhos de Deus. Ler a Bíblia, muito. Não estou dizendo ler a Bíblia um pouco, não estou dizendo ler a Bíblia um pouquinho no dia. Ler a Bíblia muito, porque quanto mais a gente conhece de Deus, mais a gente conhece de nós mesmos. Ter tempo para falar com Deus acerca daquilo que você conhece de Deus, que a Bíblia te fala sobre quem Deus é. Não é só orar, porque tem gente que ora muito, mas ora mal. É orar na linha como Jesus ensinou a orar. Deus é o Pai Santo, o reino é dele, a vontade santa e boa e agradável é dele, é ele que nos dá o pão de cada dia, é ele que nos livra do mal, é ele que pode nos livrar da tentação, não nos deixar cair em tentação. Orar não é só falar com Deus, a instrução da oração é um pouco mais profunda. Então, coisas muito simples para os crentes filhos de Deus: ler as Escrituras, ter tempo de oração, ter tempo para olhar ao seu redor e ver como as pessoas estão sofrendo e como elas precisam de compaixão. Ou seja, o cristianismo, ele combate o egoísmo, o individualismo dos nossos dias. O cristianismo nos ensina que nós não somos ilhas isoladas, nós somos gente com nome, com calor, com emoções. Nós somos pessoas que se alegram, que sofrem.
Nossas famílias são um núcleo que um tem que cuidar do outro, todo mundo tem que se cuidar, porque se ninguém cuidar-se, ou se não nos cuidarmos dentro das nossas famílias, a família se dilacera. Está cheio de família de cristão dilacerada. Deus dá poder para se arrepender. A gente precisa pensar, eu tenho me arrependido do meu tempo que eu não leio as Escrituras, do meu tempo que eu não dou ao Senhor em oração, do meu tempo que eu não cuido da minha casa, do meu tempo em que eu não testemunho na minha cidade. Tem coisas que eu preciso me arrepender? Responda você mesmo, pense você mesmo. Tem coisas que você precisa se arrepender nessa manhã? Se você puder se arrepender, não é poder seu, é de Deus. Se você não conseguir se arrepender, valeu, foi um prazer lhes conhecer. Nós estamos, um dia, quem sabe, possamos nos encontrar em outro momento. Um abraço. Não foi para ti essa palavra. Se você conseguir se arrepender das coisas erradas que a sua consciência mostra que você faz, você vai perceber o amor de Deus em não querer deixá-lo com um coração endurecido, em não querer deixá-lo, abandoná-lo em meio a uma família completamente desestruturada. É Deus cuidando da tua casa. É Deus cuidando da tua fé. Enquanto Deus te der poder para se arrepender, Ele está cuidando da tua alma. Que Deus abençoe a nossa vida, que a gente consiga reconhecer coisas simples como este texto, que nos diz que Ele é acima dos limites do homem. Que Deus faz coisas que nem sempre a gente consegue imaginar. E que Deus concede ao homem a única condição de ser salvo, o arrependimento dos seus pecados. Deus concede ao homem a única condição de vivermos em comunhão com Ele, arrependimento para com os nossos pecados. Feche seus olhos por um instante, nós vamos falar com Deus. Santo e eterno Deus, a Tua grandiosidade, a Tua excelência, o Teu poder, a Tua dignidade, o Teu governo, Senhor, se faz ver na existência. Senhor, a Tua ação, a velocidade da missão, Senhor, a transformação das vidas são vistas, Senhor. Senhor, o resgate de onde nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, para sermos transportados para o reino do Filho do Seu amor, nós vemos, Senhor. Senhor, o nascimento, o crescimento de igrejas, o despertamento de vocações, a revitalização de outras igrejas, são vistas, Senhor. São vistas, mas nem sempre eu vejo. Pessoas estão vendo, mas nem sempre sou eu. Ajuda-nos, Senhor, abre os olhos do nosso coração, abre o nosso ouvido para contemplar as maravilhas do Senhor sobre a terra. Dá-nos, Senhor, gratidão por um dia lindo como este. Dá-nos gratidão por uma casa, para onde agora a gente vai voltar. Dá-nos gratidão pelos amados da nossa casa, Senhor. Dá-nos, Senhor, esperança da glória, para enquanto aqui vivermos de maneira agradecida e esperançosa. Esta é a nossa oração, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.